Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Iniciativa Bitcoin, a sua fonte de informação confiável. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o histórico do dinheiro, quais foram as tecnologias que foram sendo criadas, os problemas que eles resolviam e os problemas que eles criaram. Então vamos lá pro vídeo. Bom, então vamos iniciar aqui o vídeo conversando sobre a evolução do dinheiro, tá? Então a gente vai fazer aí uma timeline de o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, as tecnologias foram avançando, os problemas que elas foram criando e os problemas que elas foram corrigindo. Então, primeiro aqui a gente tem o escambo, que surgiu aí aproximadamente há 9.000 anos atrás, tá? Então ele era uma tecnologia aí focada em trocas. Eu trocava um produto por um produto. Então, se eu precisava comprar um coelho, eu trocava ele por uma galinha, ou eu trocava por duas galinhas. Então, a gente trocava diretamente um produto por um outro produto ou serviço, tá? Então, a gente tinha aí os prós, né, que era a simplicidade. Eu precisava de uma coisa, a outra pessoa precisava de outra. Então, a gente fazia o escambo ali, fazia essa troca. Só que ele trazia diversos problemas. O primeiro problema era a dupla coincidência. Então, o produto que eu tinha para oferecer, a outra pessoa deveria estar precisando. Então, a gente chama de dupla coincidência de desejos, né? O que um quer, o outro também tem o que você deseja trocar, tá? Então, depois foi amadurecendo essa ideia, né, de troca direta e foi pensado em produtos que todo mundo utilizaria para servir como uma moeda de troca, uma moeda mercadoria. Então foi utilizado aí o gado, né, todo mundo precisa comer carne e todo mundo precisa do sal. Esses aí foram os mais utilizados. Também tinham alguns outros mercadorias que eram utilizadas como conchas, mas elas não eram tão úteis, tá? Foram utilizadas em alguns lugares do mundo só, então assim não dá para se levar em conta com muita clareza aí ela como uma moeda mercadoria, tá? É mais uma coisa assim de escassez, né? Essas conchas elas não poderiam ser produzidas, etc. Então elas eram utilizadas. Mas aqui a gente está falando um pouco mais sobre moeda mercadoria. Ela foi desenvolvida ali aproximadamente 600 antes de Cristo, e as pessoas utilizavam principalmente o sal para pagar outras pessoas, né? Para comprar outras mercadorias e serviços. Inclusive, soldados romanos, eles eram pagos utilizando o sal, e a palavra salário vem de sal, caso você não saiba disso. A gente tem uns prós aí, que é a aceitação universal, então todo mundo precisa utilizar sal, né, para comer sal, para utilizar aí nas receitas, né, e nas comidas. Então ele era muito bom por essa aceitação universal. O contra é que a durabilidade não era tão interessante. O sal aí, um problema, né, que ele pode ser molhado, então ele vai ter diversos problemas. E a qualidade também não tem como você assegurar que o sal ele sempre seja aquilo mesmo que ele está falando que ele é, né? Então tinha muita sacanagem também de misturar ele com outros produtos e etc. Para as pessoas falsificarem essa moeda mercadoria. E com esses problemas, né, surgiu aí as moedas metálicas, né, o padrão metálico, é, e começou a sacanagem de vez, né. As pessoas achavam que ele ia resolver ali o problema da durabilidade, né, e a qualidade que era variável, né, era questionável, só que ele mais trouxe novos problemas do que consertou os antigos, tá? Claro que ele ajudou demais, né, a manter aí a durabilidade, então você conseguia manter o seu valor, né, do seu trabalho aí com um pouco mais de tempo. Só que ele começou a ser sacaneado de diversas formas, né? A gente tem aí diversos registros que as primeiras moedas eram puras, eram 100%, por exemplo, de ouro, 100% de prata, só que o ditador, né, o governante ali, principalmente os romanos, eles voltavam essas moedas, né, eles pegavam essas moedas no mercado e eles refundiam elas, diminuindo a quantidade de ouro e de prata, por exemplo, com metais menos valiosos, principalmente para pagar exército, pagar dívidas com outros povos e também aumentar o seu poder. Tá? Isso aí resultou em hiperinflação, né, uma hiperinflação muito alta. Também tinham as pessoas, né, os usuários dessas moedas, eles tinham uma espécie de coisa que eles faziam que chamava clipping, que eles iam tirando as bordas das moedas para criar uma outra moeda criar uma outra moeda, né, para fazer uma falsificação aí e recunhagem, né? Então
tinham esse problema também. E lembrando que sempre que esse poder ficava centralizado em uma pessoa, pela primeira vez na história, ele ficou ali centralizado no poder vigente, né? Por exemplo, o rei, o ditador, o governador, né, daquele local, começou a ter problema, tá? Então começou a sacanagem aí. A gente tem ali, depois que foi desenvolvido o papel moeda lastreado, tá? E os bancos, os primeiros bancos aí, a gente tem ali no século XVII, né, até 1971, mais ou menos, como funcionava, né? Então, por exemplo, o banco, ele tinha ali a reserva em ouro e ele imprimia dinheiro conforme ele tinha de ouro, tá? Então, se ele tivesse 1 milhão de reais em ouro, por exemplo, ele emitia apenas 1 milhão de notas, né? Tipo assim, como se fosse de R$ 1. Então, ele era pareado, ele era lastreado em ouro, tá? Isso se chama lastreamento, né? Então, ele tinha um bem físico ali que dava valor àquelas notas, né? Aquele papel moeda. Os bancos eles foram criados aí para você conseguir guardar o dinheiro e para você conseguir viajar diversas distâncias sem precisar levar de fato aquele valor. Então você depositava num lugar e no outro você pegava o seu ouro de volta. Tá? Isso aí servia para segurança, etc. E ajudou o desenvolvimento mundial. Mas daí começou a sacanagem, né? Então os bancos eles pegavam e imprimiam mais do que eles tinham de reserva de ouro. Então, por exemplo, se eles tivessem 1 milhão em ouro, eles imprimiam 2 milhões de reais aí para inundar o mundo, né? Eles usavam aí a reserva fracionária. Reserva fracionária é aquele conceito que um banco ele pega o dinheiro emprestado e ele guarda só uma parte do que está emprestado e ele pega o restante e ele empresta para outras pessoas e cobra juros e é aí que o banco ganha muito dinheiro. Eu vou deixar aqui uma imagem de como que funciona, tá? Então ele pega esse dinheiro, uma parte ele guarda e outra parte ele reempresta para outras pessoas, fomentando aí mais impressão de dinheiro. Isso aí já começou uma sacanagem, né, que foi sendo feita, porque ele criava dinheiro a partir do nada. E os bancos eles começaram a criar aí estratégias para que as pessoas não fossem aos bancos, né, exigirem o ouro de volta, porque eles não tinham esse ouro de fato. Tá? Então esse aí foi o grande problema. E em 1971 até hoje foi criado não, foi temporariamente suspenso o lastro, né, do dólar em ouro. Então foi o maior golpe aí que já existiu até hoje. Inclusive a gente tem um site bem interessante que é What the Fuck Happened in 1971, que mostra o que aconteceu em 1971, que está aqui, você pode estar acessando, que mostra diversos gráficos do que aconteceu depois que foi quebrado o fim do lastro, né? O que o fim do lastro proporcionou aí para o mundo. Inclusive mostra que a partir de 71 houve aumento da inflação, houve aumento ali dos divórcios, e muitos outros assuntos, todos eles relacionados com o que aconteceu em 1971, tá? Os Estados Unidos ele parou de lastrear o dólar em ouro e o que aconteceu é que teve um problema muito sério, né? Teve impressão, começou a ter impressão infinita. Se antes eles já imprimiam mais do que eles tinham em ouro, agora foi impressão infinita e a cada ano eles imprimem cada vez mais. As pessoas têm cada vez mais perda do valor de compra e começou a se desenvolver o efeito Cantillon. O efeito Cantillon as pessoas que estão próximo da impressora, né, como por exemplo aí, donos de grandes empresas, de grandes bancos, eles têm acesso a esse dinheiro primeiro. Então esse dinheiro não foi inflacionado ainda e a partir desse dinheiro eles conseguem fazer mais dinheiro, mais e mais dinheiro, enquanto que o último cara lá que vai receber esse dinheiro recebe toda a inflação que foi criada. Isso aí é uma sacanagem absurda. Inclusive até hoje a gente tem esse padrão, né, esse padrão aí sem lastro. É o poder total do Estado, ele que vai imprimir, os bancos centrais. E é um problema muito sério que a gente tem que resolver logo. A gente tem que separar o Estado do dinheiro. A gente separou o Estado das igrejas, que foi um grande avanço, e a gente precisa urgentemente separar o Estado do dinheiro. Tá? Nos anos 90 aí começou a surgir os cartões, tá? E modos de transferência. Isso aí parcialmente aumentou a censura, né? Não só a censura como a rastreabilidade.
Então o banco ele consegue aí ver para quem que você está enviando dinheiro, quem está recebendo, os produtos que você está oferecendo. Isso aí é uma quebra de privacidade absurda. Claro que aumentou a velocidade, aumentou a confiança, mas também tem uma censura ali, um poder de falta de privacidade muito grande e que deve ser solucionado também. Em 2009, né, na verdade ali um pouco antes, nos anos 2000 começou a se popularizar a internet. A gente não sabe ainda qual que é o futuro da internet, tudo que a internet propõe, tá? Então, antigamente a gente só conseguia transacionar e enviar informações de texto. Hoje a gente consegue enviar voz, vídeo, e a gente ainda não sabe qual que é o futuro potencial da internet. Em 2009 a gente começou aí com o Bitcoin a transacionar monetariamente, né? Então dinheiro a gente começou a ser enviado por protocolo da internet, e a gente começou a montar esse novo protocolo. Tá? O Bitcoin ele tem diversas propriedades aí muito interessantes. Tá? Ele vai utilizar a criptografia para assegurar aí que você seja dono das suas moedas. Toda a informação de quanto você tem ela fica pública, mas ela é pseudo-anônima. Então todo mundo consegue ver as transações, mas não sabe de quem cada transação é. Por isso a privacidade é tão interessante, né, utilizando o Bitcoin. Além disso, outras características interessantíssimas do Bitcoin é que só vão existir 21 milhões de Bitcoin em toda a história, por meio da mineração, que é um meio aí que você precisa gastar energia elétrica para você fazer a mineração, para você criar novos Bitcoins, emitir novos Bitcoins, e eles são fixos, né? Essa dificuldade é fixa, mas ela também é variável, ela conforme vai passando o tempo, ela vai se ajustando, e a cada 4 anos ela cai a emissão pela metade. Então não é bel prazer de qualquer político, pela vontade dele, ele tem que realmente gastar energia, gastar dinheiro para emitir Bitcoin, né? Receber a recompensa ali por meio da mineração. E a mineração é até 2140, o ano 2140 vai ser o ano que vai acabar a mineração, não vão ser emitidos mais Bitcoins e vão existir apenas 21 milhões. Já existem alguns que estão perdidos, cerca aí de 3 a 4 milhões de Bitcoins já estão perdidos, mas a perda deles só faz o valor do Bitcoin aumentar, porque ele fica mais escasso. Além disso, também é muito fácil de verificar o Bitcoin, ao contrário do ouro, né? No ouro ali você tem que saber realmente o que está acontecendo, se tem algum outro metal no meio dele, se tem alguma falcatrua ali, então é bem difícil de você verificar, né? Enquanto que no Bitcoin é muito fácil, é só você por um endereço ver que existe aquele Bitcoin e por meio das chaves privadas você consegue autenticar que aquela pessoa que tem a chave privada é dono daqueles Bitcoins. A gente também tem a resistência à censura, então ninguém pode parar uma transação, ninguém pode censurar uma transação, inclusive governos, empresas e etc. E você é autossoberano, você é o seu próprio banco, você pode fazer o que você bem quiser. Deixa eu só mudar aqui a câmera, que agora que eu percebi que ela está na frente, tá? E a partir disso, a gente começou a pensar em como a gente vai ter mais liberdade e mais liberdade. Foram surgindo novas tecnologias. A gente tem o Bitcoin Lightning, né, que é uma segunda camada, que fica para um outro vídeo, mas ele é utilizado para transações instantâneas. Ele é muito mais rápido que o Pix. Tá? Na verdade, ele concorre muito rápido ali com o Pix de velocidade, só que ele não é rastreado. Você pode mandar para quem você quiser e ninguém vai saber para quem você está enviando. Tá bom? O nosso canal é focado em Bitcoin, em como você faz autocustódia. Então, se você se interessa, sigam as nossas redes sociais. A gente também tem um site que tem todos os serviços que a gente mostra lá. A gente dá assessoria, a gente pega na sua mão, te ensina como é que faz, mas com total confiança. A gente não armazena nenhuma informação sua, não armazena nenhuma informação das suas seeds, que a gente vai ensinar tudo isso para você. E para você também não passar isso para ninguém, não como não cair em golpes e etc. Então, todos os nossos serviços estão aqui nessa imagem, caso você tenha interesse. E agora a gente tem, depois de 2014, né, até o futuro, as stablecoins e as CDBCs. Vou falar um pouco mais sobre as stablecoins. A gente conhece as stablecoins aí, principalmente pela USDT, mas também tem a USDC. Elas são duas stablecoins de dólar, tá? Então ela tem poder de pareamento de 1 para 1. $1 vale a 1 USDT, tá? Então ele tem esse poder aí. Quem está por trás é a empresa Tether, que é a empresa mais lucrativa do mundo atualmente, por funcionário. Então, cada funcionário dela recebe aí um valor absurdamente alto, né? Então, ela é muito lucrativa. E o que ela faz? Ela pega
títulos do Tesouro Americano, tá? Que vão pagar aí daqui 10, 20 anos. E também ela tem uma parte em Bitcoin que serve como lastro. Então, as reservas do Tesouro dos Estados Unidos e o Bitcoin, além de outras coisas, servem como um lastro dessa moeda USDT. E em qualquer lugar do mundo você pode trocar essa USDT por $1, tá? Então, é isso aí que ela faz. Ela é uma stablecoin, é um dólar privado, mas que tem poder de pagamento de 1 para 1. A gente tem aqui no Brasil o DPix, só que ainda está em uma fase muito inicial. Eu não vou falar muito aprofundamento dele, mas é a mesma ideia, só que com o real. Tá? E temos as CDBC, que são Central Bank Digital Currency, na verdade. Eles são aí moedas dos bancos centrais e eles vêm para ferrar completamente com o cidadão. Com ela você vai ter um dinheiro programável, um dinheiro que pode ter uma validade, que você tem que usar ele em 30 dias, em 60 dias, em 1 ano. Você também tem restrições de consumo. Se um burocrata decidir que você está consumindo muita carne vermelha, que faz mal para o meio ambiente, ou que você está consumindo muito combustível fóssil, que faz mal para o meio ambiente, ou outra coisa, ele pode ir lá e restringir que você compre somente 1 kg de carne por mês, ou ande somente 50 km por mês também, isso aí pode ficar a cargo dele, ou que você compre a 1 km da sua residência e etc. Isso é o total controle das pessoas, dos usuários, isso aí é um absurdo completo. E a gente deve lutar contra isso. Isso aí é satânico, é demoníaco e não é interessante para a gente utilizar. Claro que o real nosso já está se tornando isso, né? O Pix aí, ele é um teste de como que vai funcionar. As pessoas elas estão sendo viciadas no Pix para quando o real digital entrar de fato, né? Quando acabar o dinheiro físico, que nos próximos 5 anos acredito que sejam uma realidade muito grande. Hoje já é difícil de você sacar um dinheiro na lotérica, um dinheiro aí num caixa eletrônico. Você tem um valor máximo que você pode sacar. Nos mercados você não consegue mais pagar em dinheiro porque não tem troco em moeda. Então cada vez vai dificultar cada vez mais o nosso uso de dinheiro físico. É claro que é uma evolução, mas a gente está utilizando aí o Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin ele é uma solução muito, mas muito boa e que eu espero que no futuro seja o padrão, né, utilizado aí. E as stablecoins que vão ser parcialmente lastreadas em Bitcoin, que a gente já vê hoje, já é uma solução, já é uma verdade e acredito que seja cada vez mais utilizado. Lembrando também que grandes empresas já estão comprando, fazendo seu caixa em Bitcoin. Isso é um assunto para outro vídeo. A gente também tem os ETFs de Bitcoin, fundos de pensão comprando, etc. Também vai ficar para um outro vídeo. Mas a gente sabe que o Bitcoin é o futuro. Caso você tenha interesse aí de fazer sua autocustódia, como comprar, como não cair em golpes, como fazer a sucessão, etc. A gente tem as nossas redes sociais que você pode entrar em contato. E é isso. Esse vídeo aqui serviu como uma timeline de como que funcionou, né? Como que funcionou aí o desenvolvimento, né? As novas tecnologias para armazenar valor. E não deixe que um burocrata acabe com a sua vida, com o suor do seu trabalho. Estude, aprenda, verifique e tenha Bitcoin. Isso que eu deixo de informação para você. Busque por conhecimento, vá atrás, aprenda, faça sua autocustódia. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha, manda para o seu amigo, tá? E deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado. Deixe também sugestões de próximos vídeos, de próximos assuntos que eu posso trazer para vocês. E até mais. Valeu. Tchau, tchau.